Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui mais uma manhã de domingo para aprender a palavra do Senhor. Eu sou o pastor Josimar, congrego na área 97, que tem como titular o pastor Raimundo Daniel. Somos da IEADAN, que temos como pastor presidente o pastor Jonatas Câmara. E nós estamos aqui nesta manhã para aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. A escola bíblica desta manhã nós vamos estar estudando a lição de número 8. E o assunto é solteiros, viúvos e idosos na família. O texto se encontra em 1 João, capítulo 5, versículos de 1 a 5. O texto áureo é: portanto, tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A verdade prática, há sempre uma oportunidade de ser útil e produtivo para o reino de Deus, independente da idade ou situação civil da pessoa. Então vamos orar, pedir para que o Espírito Santo venha nos ajudar a entender essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, nós apresentamos as nossas vidas, os meus amigos, irmãos que estão em seus lares, Senhor, assistindo esta aula. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, e nos ajudar, que tudo aquilo que for passado, Senhor, nesta aula, nós possamos aprender, guardar em nossa memória, em nossos corações, botar em prática e viver, Senhor, segundo os teus ensinamentos. E a tua palavra diz, Pai, que se nós guardarmos os teus mandamentos, nós vencemos o mundo. Em nome de Jesus é o que nós oramos agora e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Vamos ler aqui o texto que se encontra no livro de João. Primeira carta universal de João, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amemos os filhos de Deus, quando amemos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guarda os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem ama é quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então essa é a vitória daqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é nascido de Deus. Se nós acreditarmos que Ele é o Cristo, Filho de Deus, nós acreditamos que Deus tem poder para nos dar vitória. Ok? Então, amados, você que está aí com a sua revista, juntamente com a sua família, vamos começar. Nós temos 3 tópicos, Cada um tem 3 subtópicos que diz solteiro. Solteiro feliz. O texto bíblico está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. O segundo diz exemplos notáveis, que está em Atos capítulo 3, versículo 36. E o conselho aos solteiros, 1 Coríntios 7 e o versículo 32. Quando fala aqui a respeito do solteiro feliz, diz pelo menos 3 motivos que se destacam para que os jovens se mantenham solteiros. Vejamos esses exemplos, esses motivos. O primeiro, a condição financeira limitada, que os faz adiar a decisão de casar. Muitas das vezes, os solteiros, eles possam ter um emprego, têm condições de planejar um casamento, mas outros não têm essa condição. Então é por isso que a Bíblia fala, os ensinamentos, que nós devemos planejar tudo aquilo que a gente vai fazer,
para que depois, né, não se perca, não tenha prejuízo. Então, o motivo pelo qual o solteiro permanecerá, um desses motivos é a condição financeira, né? Por isso, ele precisa, mesmo que ele não seja, ele tem que ser feliz nessa situação. O segundo motivo a respeito do solteiro feliz é a comodidade que não requer sair do convívio dos pais. Chama-se a geração canguru, né? Aquela geração que está ali sempre debaixo da proteção dos pais, né? Os filhos geralmente gostam de estar sob a proteção dos pais, mesmo sabendo que Deus os criou para criar, para ter uma família. Mas tudo tem que ser na sua hora, tudo tem que ser no seu tempo, tudo que tem que ser planejado. Nós não podemos antecipar, fazer as coisas sem planejamento, né? É por isso que hoje muitas famílias vivem aí passando por dificuldade, aperreio na vida, muitas vezes até se separam, né? O terceiro é aqueles que dizem: está esperando em Deus. Esperar em Deus é importante também para o rapaz, para a jovem, né? Eu lembro até que nós temos uma palestra no encontro, você que já participou do encontro com Deus, tem uma palestra, né? Por que esperar? Esperar o tempo de Deus, esperar a pessoa certa, esperar o momento certo, para que amanhã você não esteja arrependido, não esteja constrangido, passando por dificuldade por não ter esperado. Tudo que a gente coloca nas mãos de Deus, que pede direção do Espírito Santo, Ele nos ajuda e assim evita de nós termos dificuldade, de ter prejuízo, né? Por isso que nós precisamos agir sempre planejando, sempre na direção de Deus e sermos felizes, né? Mesmo estando solteiro, as pessoas, os jovens podem serem felizes, tá bom? E aqui também nós temos a respeito do conselho para o solteiro. Existe aqui 6 conselhos para o solteiro ser feliz. Procurar ser um solteiro feliz, né? Não é porque você está solteiro que você vai ser infeliz. Você tem que ter felicidade, acreditar que amanhã vai ter coisas melhores para a sua vida. O outro conselho é cultivar as amizades. Mesmo sendo solteiro, você pode ter amizade com outro jovem, até mesmo com pessoas casadas, com a sua comunidade, onde você está, pode fazer amizade, desde que saiba procurar as pessoas certas para você fazer amizade, né? Um outro conselho é manter-se sexualmente puro. Isso aqui é um assunto que é muito profundo, nós poderíamos entrar em outro, mas só em falar e manter puro sexualmente, você já sabe, né, que esse assunto é um assunto a qual nós lembramos daquela passagem lá atrás, onde nós falamos que nós temos que esperar em Deus, esperar o momento certo. Amém? Temos também aqui envolver-se na obra de Deus. Saiba que existe trabalho no reino de Deus que só os solteiros podem fazer. Às vezes, as pessoas que têm uma família se torna mais difícil de fazer um trabalho, como por exemplo, sair para ir fazer a obra em outros lugares, né? Fazer missões, né? Às vezes fica mais fácil um solteiro fazer. Para isso, ele tem que ter, né, o chamado de Deus e se interessar em fazer a obra do Senhor. Louvar a Deus por estar solteiro. Por que não? Dá graças a Deus, né? Porque louvar a Deus, a palavra de Deus diz que em tudo nós temos que dar graça. Dá graça porque estamos solteiros, porque amanhã o Senhor vai direcionar as coisas para as nossas vidas. Um casamento, né? Uma família abençoada, quando você tiver estrutura, né? Capacidade para ter uma família. E por último, nós temos não permitir que lhe coloquem rótulo. Muitos tentam colocar rótulo, chamar, né, por apelido, encalhado, solteirona, as mulheres no caso,
ficar para a titia, rapaz velho, isso não importa, né? Você está dentro do projeto de Deus. Deus tem um projeto para a sua vida. Obedeça, creia que você vai vencer, que o tempo, a hora certa, Deus vai fazer acontecer na sua vida. Amém? Nós temos aqui o exemplo de dois jovens. Nós não vamos aprofundar no assunto aqui. José e Daniel. Dois jovens que nós conhecemos a história dele, que fugiram, né, da tentação. José, e foi um jovem que Deus deu vitória. Nós vemos a família dele, né, que lá na frente aconteceu. Daniel também, jovem que soube esperar no Senhor. Amém? Vamos para o segundo, sobre viúvo. Os viúvos na família. Existe, principalmente hoje, né, nós estamos passando aí por uma situação, muitas pessoas, e a Bíblia fala a respeito das viúvas que por seus maridos seriam homens de guerra, né, iam para as batalhas, morriam, e as viúvas ficavam passando dificuldade. Então existe essa preocupação para com os viúvos, as viúvas, né? No nosso estudo, nós temos 3 tópicos aqui, subtópico que diz assim: os tempos da viuvez, conselhos para os viúvos e os novos casamentos. Os tempos de viuvez fala a respeito do sustento, que é uma das causas que mais traz dificuldade. Se a pessoa que faleceu é o provedor da família, no caso o homem, né, vai ter dificuldade na provisão, nos alimentos, em tudo que o homem provê para a sua família, para a sua casa. Mas Deus nos ensina, nós vemos no Salmo 146, no versículo 9, você marca aí na sua agenda, na sua lição. Se você não está com a sua lição na mão, marca num papelzinho, num caderninho. E é bom quando a gente vai estudar, trazer sempre um caderninho para estar anotando, né, os versículos, as partes que nós falamos, e você depois vai conferir. Que o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos ampara nas nossas dificuldades. O sustento da família fica comprometido com a falta do marido, aqui no caso, que era o provedor. E também a solidão. É difícil quando um cônjuge perde o seu companheiro. A solidão, a falta, aquela companhia. Mas entregamos na mão do Senhor, porque o Senhor é quem provê, né, o nosso amparo, é que nos segura, que nos ampara nas nossas tristezas, nas nossas percas. Então o Senhor tem o socorro para todas as dificuldades. A palavra de Deus, ela nos ensina que tudo nós devemos entregar na mão do Senhor. O que precisamos, pedimos a Ele com fé, e Ele prover para nós. Aqui dá-se um conselho. A viuvez é um estado difícil e desafiador, mas não é o fim. Não é o fim. É o começo de uma nova história para as nossas vidas. É um momento que você vai, com a ajuda do Espírito Santo, vai conseguir superar. E a partir daí, você começa uma nova história. A testemunho de pessoas que nós vimos passado por essa situação, por essa dificuldade, que se tornaram mais, como poderia dizer, melhor a sua maneira de viver, mais forte, porque muitas das vezes a gente sempre confia no outro, espera no outro, e quando aquele outro falta, aí a gente vai ver que a gente tem um Deus que pode nos ajudar, um Deus que pode nos levantar e continuar a nossa caminhada, ok? O conselho: não cair na solidão, não achar que acabou. Nós temos que levantar a nossa cabeça. A dor
nós vamos sentir sim. O nosso coração vai ficar sim ferido, mas o Senhor cura todas as feridas. O Senhor sara todas as feridas e Ele pode nos ajudar. Não buscar satisfação, né, em outros tipos por exemplo, perder o seu esposo ou a esposa, vai querer se satisfazer procurando outras pessoas, outro companheiro, sem que esteja dentro do propósito de Deus e até da vontade, né, da família. Porque pode ser que você, dependendo da sua idade, dependendo da sua resistência física, você arranje um outro casamento, desde que esteja, né, de acordo com seus familiares, desde que esteja de acordo com aqueles que vão conviver com você e essa outra pessoa que você vai colocar para lhe ajudar. Que o novo casamento não é só simplesmente para ocupar um lugar vazio, não, é para ajudar, né, prover nas necessidades da família. Tem que estar de acordo com a família, os familiares, principalmente filhos, né? Porque muitas vezes você pode encontrar uma pessoa que você diz assim, essa pessoa vai me ajudar pro resto da vida, mas essa pessoa não vai reconhecer os filhos. Há muitas histórias que a gente vê de famílias, né, por causa dessa situação. O esposo arranja uma outra pessoa e aí os filhos não dão certo e cria aquela situação e acontece até coisas que, né, a gente nem gostaria de, ok? Então, a viúva, eles têm também que ter o nosso apoio. Nós precisamos ajudá-los. A igreja, o povo de Deus tem que estar junto, aconselhando, né, ajudando na oração, ajudando também no provimento, muitas das vezes, e assim Deus ajuda essas pessoas a se levantarem e se levantarem mais forte para continuar a obra do Senhor. Eu conheço algumas viúvas que são fortes, intercessoras, mulheres assim que não deixaram, né, como nós diz na gíria, a peteca cair. Elas sofreram sim a dor da perca, mas continuaram firme e seguem o Senhor até na velhice, ok? E falando na velhice, nós vamos agora para o tópico do idoso na família, que é o terceiro dessa lição. Amém? Vamos lá. Fala-se do idoso na família. Qual é a casa que não tem um idoso? Qual é a família que não tem um idoso para ser cuidado? Temos muitos, né? Nós mesmos, nossas famílias, precisa os idosos ser cuidados pelos mais jovens. Vivendo um propósito. Idoso tem propósito? Sim. Nós vemos a história de muitos idosos, né, que estão aí fazendo a obra do Senhor. Idosos que foram chamados já numa certa idade. Aqui está um. Não nasci num lar evangélico, né? Não estou ainda, mas já estou caminhando para lá, tá certo? E fui chamado por Deus para fazer a obra do Senhor. Deus tem um propósito na vida desde quando o ser é gerado no ventre da sua mãe. E aí ele tem a carreira dele. Um exemplo, nós vamos ver também do idoso. E no final o conselho. Ok? Vivendo um propósito. Nós vemos aqui Simeão, o profetisa Ana. São dois bons exemplos de pessoas que, mesmo idosos, faziam parte de um propósito superior de Deus, em servir como destacados ícones
da fidelidade. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 29, capítulo 2, e o versículo 29 e 32. Se marca aí na sua Bíblia, marca aí na sua lição, e depois você confere, ok? Esse texto que fala a respeito desse casal. Eles encontraram seu lugar na história, dedicando-se à oração. Eles esperavam a vinda do Senhor todos os dias, por muitos anos, e não tinham compromisso mais importante que esse. O peso da idade não os imobilizou. Eles reconheceram o Messias, no menino Jesus, e descobriram uma nova força para uma nova tarefa. Muitos textos bíblicos sugerem que a tarefa principal dos mais velhos era deixar um exemplo de integridade e piedade, repassando um legado de fidelidade espiritual às gerações posteriores. É isso que nós encontramos nos mais velhos, nas pessoas que precisam hoje dos nossos cuidados. Nós precisamos cuidar dos mais idosos, né? Porque eles vão nos dar lições, vão nos ensinar tudo aquilo que eles aprenderam, que eles viveram. Isso não é bom. A gente, quando está cuidando, a gente, quando está prestando ali os nossos cuidados, nós não estamos fazendo nada em vão. Nós estamos também aprendendo com aquelas pessoas, aprendendo com a experiência dessas pessoas. A gente vê muitas pessoas idosas hoje pregando, né, intercedendo, orando e vendo o Senhor operando através da vida dessas pessoas. Mas chega um momento que eles precisam que esteja um jovem do seu lado para cuidar. Dentro de casa, muitas vezes para levar à igreja, né? E nós precisamos estar cuidando. Alguns exemplos nas escrituras mostram, né, Paulo, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Paulo, na sua velhice, escrevendo ao jovem Timóteo, inspirando a ele continuar a ser fiel ao Senhor. Porque Paulo foi um exemplo de fidelidade para com Deus na obra do Senhor. Então nós temos que aprender, né? Nós temos que cuidar das pessoas idosas, porque eles trazem bons exemplos para nós. Nós temos exemplo de Abraão, de Noé, de Moisés. Pelos seus exemplos de fé, influenciaram muitas gerações. Eles nos deixaram um legado com um exemplo de perseverança e fidelidade a Deus, da mocidade até a velhice. Então eles não negaram o Senhor. Nós já falamos lá atrás sobre José. José nunca negou o Senhor e foi fiel até o fim da sua vida. E assim foi esses outros três e muitos outros que nós temos exemplo na Bíblia que nos mostram, né, o que nós precisamos aprender com esses homens que têm experiência para passar para nós. Com essas pessoas, quando a gente fala homem, a gente está falando no sentido geral. Homens, mulheres, como eu falei ainda agora há pouco. Conheço pessoas, né, mulheres, que vão para a igreja, se dedicam, de manhã cedo estão na igreja, nos cultos, as primeiras que chegam, vão estar lá arrumando, na Santa Ceia, estão lá arrumando a igreja, deixando tudo pronto. Quando chega-se para os cultos, elas estão lá já primeiras se preparando, arrumando tudo bem arrumadinho. Então são exemplos que nós temos que seguir dessas pessoas. Amém? Que nossa fé seja também longa, né? Que nossa fé seja de longo alcance.
Que a nossa fé, ela possa chegar até os nossos últimos dias, confiando e dedicado à obra do Senhor, as nossas vidas. Simeão deu por encerrado sua carreira, dando graças a Deus e testemunhando a respeito da salvação. Lucas, no capítulo 2, versículo 29 ao 32, nós falamos agora. Ana tornou-se a primeira pregadora de Jesus e falava do menino a quantos esperava a redenção de Jerusalém. Vamos estar encerrando aqui com um conselho, né, aos idosos, nossos patriarcas, né, nossos mentores, nossos ensinadores, nossos consolidadores que nos ajudaram. Mesmo na velhice, há um chamado para seguir ao Mestre, pois ele nunca descarta ninguém por causa da idade ou indicação social. Nunca. O Senhor não vai procurar saber. Ele não vê como homem, né? Não falou lá pro Samuel quando foi ungir Davi. Ele olha pro coração. Nós olhamos muitas vezes para as pessoas que pregam bem, jovem, que tem uma boa palavra, mas o Senhor conhece o meu e conhece o teu coração. Ele conhece o que pode fazer através das nossas vidas, não importa a idade, jovens, viúvos e idosos. Ainda tem trabalho na obra do Senhor para nós. Amém? Nós vamos orar. Nós vamos estar aqui encerrando essa lição, orando ao Senhor. E como diz o Salmo 90, no versículo 12, que nós possamos encontrar, né? Encontrarmos a oração de Moisés. Deixa eu ler aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos corações sábios. Seja jovem, seja o viúvo, seja o idoso. Que nós possamos ter um coração sábio, crendo no Senhor, acreditando que Ele está conosco, que Ele não desampara os seus. Amém? Nós vamos estar orando agora. Se você puder levantar suas mãos, fechar os seus olhos, né? E agradecer a Deus por este momento, esta manhã que você está na presença do Senhor, nessa EBD, ouvindo um pouco mais, aprendendo. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, a cada jovem que estão assistindo, Senhor, esta aula, a cada viúvo, Senhor, cada viúva, Senhor, a cada idoso, Senhor, a cada família que estão reunidas nesta hora, para ouvir, Senhor, a Tua palavra, para aprender mais, Senhor, o Teu amor. Deus, que a fé de cada um venha se multiplicar e acreditar, Senhor, que não acabou. Mesmo, Senhor, que esteja passando por dificuldade, por circunstâncias difíceis, mas Tu é o nosso socorro, Tu é o nosso amparo. É Tu, Senhor, que providencia um escape para cada um. Meu Deus, e que esse dia, Deus, Tu venha operar na vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor, de cada um que esteja assistindo, Senhor, esta aula. Senhor, no nome de Jesus, alcança esta família. Senhor, coloca amor no coração desse jovem para cuidar desse idoso, para cuidar, Senhor, dessa família, Deus, para ajudar essa pessoa que perdeu o seu companheiro, sua companheira, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, é o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém, amém, graças a Deus. Muito obrigado, amém. Agora eu quero lhe convidar, você e sua família, que estão aí reunidos assistindo essa aula, que terminaram de assistir essa aula, para o próximo domingo, às 9 horas,
nós temos uma outra lição abençoada, que o assunto é a família e a economia do lar. Importante, uma lição assim abençoada que você vai aprender, né, com o nosso professor que vai estar ministrando. Texto áureo dessa lição: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Uma lição abençoada que vai lhe ensinar você, né, a cuidar da sua economia juntamente com a sua família. Não perca, vai ser uma bênção